Olá, crianças! Boa noite! A paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão passando bem? Como que vocês passaram essa semana? Aproveitaram muito? Aprenderam alguma coisa nova? Sim? Então, manda mensagem aqui, falando para as titias do Ministério Infantil. E vocês estão preparados para nós começarmos mais uma lição? Sim? Muito bem, crianças! Nossa, nós estamos aprendendo várias lições por essas aulinhas. E nas aulas passadas, nós tivemos mais duas tias aqui com a tia Lina. Vocês se lembram? A tia Ivanete, a tia Késia. E nós vamos ter mais aulas das tias aqui pra gente também. Vamos poder matar saudade de todas. Olha que legal! Vai ser muito divertido. Até as nossas aulinhas voltarem. Quem está com saudade do culto infantil? Eu estou morrendo de saudades. Vamos orar e pedir para Jesus nos dar uma bênção e nós podermos voltar logo com os cultos infantis? Então eu quero todo mundo orando aí em casa. Chama o papai, chama a mãe e fala assim: papai, mamãe, vamos orar para Jesus abençoar e nós podermos voltar logo com os cultos infantis. Enquanto isso, vamos continuar aprendendo aqui com os nossos vídeos. Vocês gostam de ter lições? Sim? Então tá bom. Quem aí sabe sobre quem que nós estamos falando nessas semanas? É sobre Jesus. A tia Ivanete contou uma história, um relato da Bíblia do primeiro milagre de Jesus. Foi num casamento e ele transformou água em vinho. Foi muito, muito, muito maravilhoso. Vocês viram essa lição? E a tia Késia falou que Jesus curou um homem leproso. Estava cheio, cheio de machucados. Mas Jesus curou e ele ficou o quê? Limpinho. Jesus fez tantos milagres. O que é um milagre mesmo? Você sabe? Milagre é uma coisa maravilhosa. Pode ser a cura de uma doença ou fazer uma coisa que ninguém espera, que ninguém imagina. Jesus faz coisas maravilhosas. E na Bíblia fala sobre fé. Vocês já aprenderam sobre fé. Algumas aulinhas para trás a tia Lina falou sobre fé. Fé é quando a gente crê, acredita do nosso coração, sem ver, não precisa ver para acreditar, mas sabe que Deus vai fazer uma bênção. Quando nós oramos para Jesus, oramos e pedimos para Deus algo e acreditamos que Ele vai fazer, isso é ter fé. A Bíblia fala que nós precisamos ter fé. Temos que ter o coração cheio de fé e acreditar que Deus pode fazer milagres para nós. Se nós não tivermos fé, como é que Deus vai fazer milagres? Precisamos acreditar, mesmo, olha, sem ver. E hoje nós vamos aprender a história de um homem que tinha muita fé. E por causa dessa fé, algo maravilhoso aconteceu. Sabe o que esse homem era? Vocês conhecem um soldado? Um soldado com aquele capacete e ele tem a sua espada, o seu escudo, e um soldado, ele luta onde? Dentro de casa? Ele luta no parquinho?
Um soldado trabalha na guerra. Um soldado é muito importante. Mas esse homem, ele era mais importante do que um simples soldado. Ele era um chefe dos soldados. Ele era o centurião. Vamos aprender? Centurião. Repete aí com a tia Lina. Hoje nós vamos conhecer o centurião. E a gente tem um centurião aqui na nossa lição. Um centurião era um chefe dos soldados. A Bíblia conta pra gente sobre um centurião. Vamos ver onde será que está na nossa Bíblia? E o que a Bíblia é mesmo, pessoal? Vocês já sabem de cor, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não tem dúvida, né? Não é uma revistinha, não é um livro qualquer. A Bíblia tem aqui, ó, tudo que aqui fala é a palavra de Deus. É um livro muito abençoado, que nós amamos muito. E aqui, Deus nos fala a história de um centurião. Está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 até o versículo 13. Depois vocês podem ler com o pai, com a mãe. Quem sabe ler pode ler sozinho também. Contar para os seus amigos a história maravilhosa que nós vamos aprender hoje. Então, tá bom. Vamos voltar para o nosso centurião. O centurião, então, pessoal, era um chefe. Ele era uma pessoa muito importante. Mas esse centurião que a Bíblia nos conta tinha um grande problema. Um servo que eu imagino que ele amava muito, estava muito doente. E ele estava quase morrendo. Já não tinha mais solução, pessoal. E o centurião não podia fazer mais nada. Apesar de ser um chefe, de ser alguém muito importante, o seu servo estava na sua casa morrendo. E ele não tinha mais nada para fazer. E ele queria muito que o seu servo ficasse bem. Então, esse centurião ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus fazia milagres, que mesmo quando alguém estava muito doente, o nosso Jesus poderia operar coisas maravilhosas. E eu imagino que ele pensou: Jesus pode curar o meu servo. Vocês acreditam, pessoal, que Jesus pode curar e poderia curar o servo do centurião? Será que Jesus curaria o servo do centurião? Então, ele foi até Jesus. Olha só, ele foi até onde Jesus estava e falou com Jesus. Eu tenho um servo e o meu servo está muito doente. E Jesus, que era tão amoroso, disse então que iria até a casa do centurião e lá iria curar o seu servo. Mas o centurião disse para Jesus que não precisava nem mesmo que ele fosse na sua casa. Ele, do seu coração, tinha tanta fé no poder de Jesus que disse que mesmo só de falar, se Jesus falasse, ele disse: Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se o Senhor falar, o meu servo ficará curado. Eles estavam em outro lugar. Ele acreditava que mesmo se Jesus falasse de longe, o seu servo poderia ser curado.
Será, pessoal? Será que é possível? Deus faria um milagre desses? Quando Jesus ouviu ele falando disso, Jesus viu como ele tinha fé e disse que nunca tinha visto, nem mesmo em todo Israel, alguém com uma fé como a do centurião. E sabe que ele disse? Que o servo dele estava curado. Quando o centurião chegou em casa, o seu servo estava curado. Que maravilhoso, pessoal! Ele creu que Jesus não precisava nem mesmo tocar no seu servo. Ele sabia, pela fé que ele tinha, que o poder de Deus venceria tudo e seria capaz de curar mesmo longe, só com uma palavra. E mesmo assim, isso mesmo aconteceu. O seu servo foi curado só de Jesus falar. Jesus precisou ir na casa do centurião? Não precisou. Só de falar, o servo do centurião foi curado. E Jesus se agradou muito da fé dele, que até falou para todos que estavam lá. Deus se agrada muito quando nós cremos, quando nós temos fé, porque isso mostra que nós sabemos do poder dele. Nós precisamos acreditar e crer e confiar em Deus. Quando nós amamos a Deus, nós confiamos nele. Sabemos que ele tem o melhor para nós. E o centurião, mesmo de primeira vez que ele conheceu Jesus, eu imagino que era a primeira vez. A Bíblia não nos fala isso, mas a gente imagina. E mesmo ali, na primeira oportunidade, ele acreditou com fé, ele teve fé no Senhor. E por esta fé que o Senhor concedeu esse milagre. E na Bíblia agora está relatado para que nós possamos saber que o nosso Deus faz milagres maravilhosos. Que emocionante! O centurião que estava ali, mesmo sendo um chefe, tinha o seu servo tão doente, não podia fazer mais nada. Ouviu falar do nosso Jesus. Foi até ele e através de um gesto de fé, o Senhor concedeu esse grande milagre para ele. Deus é maravilhoso. Jesus faz milagres. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Está lá em Mateus, no capítulo 21 e no versículo 22. Vamos ler com a tia Lina. Fala desse jeito. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Se nós tivermos fé e confiarmos e acreditarmos, o Senhor falou que vai fazer para nós qualquer coisa que nós pedirmos orando a Ele. Que maravilhoso, não é mesmo? Vocês aprenderam esta lição? Nesta lição, a Bíblia nos conta a história de um centurião. E o centurião era um soldadinho pequeno. Ele era um comandante. Mesmo assim, ele tinha problemas. Ele tinha um servo e o servo dele estava como? Muito doente. E foram os médicos que curaram o servo dele? Ninguém conseguia curar o servo dele. Mas ele ouviu falar de uma pessoa. De quem mesmo que ele ouviu falar? Jesus. E o que o centurião tinha de diferente das outras pessoas? O que ele tinha no seu coração? Ele tinha fé. E o que aconteceu no final dessa história? O seu servo foi curado. Mesmo de longe, ele falou que se Jesus falasse uma palavra, ele saberia que o seu servo seria curado.
Jesus precisou ir na casa do centurião? Não precisou. Pela fé do centurião, só de Jesus falar, o seu servo foi curado. E o seu servo ficou bem? Ficou muito bem. E quando ele chegou em casa, o seu servo já estava a postos para o receber. Ah, que coisa maravilhosa, crianças! Deus faz coisas muito boas. Na lição que a tia Ivanete contou que Deus transformou água em vinho, quando Jesus fez esse milagre, nós cantamos um corinho. E eu quero cantar ele de novo com vocês, para a gente poder aprender esse corinho. Ah, e é assim, ó. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Segura estou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom? Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é muito bom, pessoal. Vamos orar e nos despedirmos agora? Então, tá bom. Feche os seus olhinhos aí em casa. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor faz milagres para nós. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa cidade, a nossa nação, a família de cada criança. Não deixa faltar nada, Senhor, por misericórdia. Abençoa que nós possamos voltar logo para os nossos cultos. Livra-nos deste mal, preserva a nossa vida em nome de Jesus. Amém! Pessoal, eu estou amando conversar com vocês por aqui, por essas telinhas. E aguardo vocês nos cultos infantis em breve. Nas próximas semanas, outras tias vão estar falando com a gente também. E vai ser muito divertido. Um beijão para vocês e até semana que vem. Tchauzinho!